se inscreve no canal! Finalmente estou trazendo para vocês a saga Zumbis Marvel no quadro História Completa. Essa saga ela é bem grande, então eu vou ter que dividir em algumas partes. Nesse vídeo aqui eu irei contar para vocês a história de como tudo começou. A primeira aparição desse universo zumbi nas histórias da Marvel. Bora sapecar o like aqui embaixo e vamos bater a meta de 10 mil curtidas nesse vídeo, demorou? Se inscreve no canal! Agora preste muita atenção e assista esse vídeo até o final, porque a história já vai começar. A história começa nos mostrando que Ben Grimm, o Coisa, está há 150 milhões de anos no passado. Ele viajou no tempo em missão pelo Quarteto Fantástico e agora ele está lidando com um dinossauro que está prestes a devorá-lo. Porém, graças à sua super força, o Ben consegue nocautear o animal gigante, o arremessando para longe com um poderoso soco. Em seguida, através de seu aparelho de escuta, o Coisa se comunicou com Reed Richards, seu parceiro de equipe. O Senhor Fantástico então diz para que o herói de pedra tenha cuidado. Ele deve evitar se intrometer muito nas coisas naturais, pois qualquer ação pode alterar o futuro, e com isso trazer consequências drásticas. No mesmo lugar onde o Coisa estava, o Tocha Humana também estava presente. O Johnny estava sobrevoando o local, e também pelo comunicador entrou em contato com o Reed, dizendo que não encontrou nada de anormal por lá. Descobrimos então que enquanto conversa com seus parceiros, o Senhor Fantástico está mais no passado ainda, cerca de 200 milhões de anos atrás. Junto com ele está a Sue Storm, a Mulher Invisível. O mais interessante é que eles estão exatamente no mesmo lugar que a outra dupla, porém há vários anos antes. Acontece que de repente aparecem para o Reed e a Sue uma tropa de criminosos que conseguiram um acesso à viagem no tempo. Aliás, o Quarteto Fantástico estava justamente procurando por esses homens. Essa era a missão deles. O líder da quadrilha ameaça o Senhor Fantástico, dizendo que se ele não ligar para o secretário-geral e liberar 10 bilhões de dólares, eles começarão a matar animais com tiros. Isso, com certeza, desequilibraria o fluxo temporal. Porém, a ameaça não adiantou de nada, pois a Sue Storm usou seus poderes e os arremessou para longe. Com isso, o Senhor Fantástico o prendeu. De volta para o tempo atual, o Quarteto Fantástico entregou os criminosos para os Supremos, uma equipe de heróis completamente experiente no assunto. O Capitão América estava um pouco irritado, pois o quarteto havia surgido há pouco tempo e ele os considerava incapacitados para esse tipo de tarefa envolvendo viagem no tempo. Mas os heróis novatos afirmam que tudo está sob controle e que ele pode ficar despreocupado. Assim que o Quarteto Fantástico abre as portas do local para irem embora, eles são surpreendidos por uma grande quantidade de repórteres que estavam os esperando. Eles tinham sido chamados pelo próprio Tocha Humana, já que o Johnny adora essa sua nova vida heróica. Enquanto voltam para o edifício Baxter, o Reed confessa que está gostando dessa vida de super-herói. Ele sempre foi um cientista e sempre amou isso. Porém agora, as aventuras que seus poderes estão lhe proporcionando estão lhe alegrando também. Assim que eles chegam no edifício Baxter, os quatro são recebidos pelo Professor Storm, o cientista pai da Sue e do Johnny. O Sr. Storm está furioso. Ele não acredita que seus filhos se meteram em uma viagem temporal. Na sua opinião, eles deveriam ter deixado esse trabalho para os Supremos, que são heróis há muito mais tempo. O problema é que no final da sua bronca, ele culpa o Reed Richards por tudo isso. Ele diz que desde que os garotos receberam poderes, o Reed está agindo de maneira totalmente diferente. Ele está muito deslumbrado com tudo e por isso acaba colocando a vida das pessoas em risco. Afinal, a máquina do tempo foi o Senhor Fantástico quem tinha criado. Só que aqueles criminosos conseguiram hackear o sistema e foram para o passado, ameaçar a raça humana. Mas não só isso. Tirando o fato da viagem no tempo, antes o Reed estava envolvido com a Zona Negativa e quase destruiu a realidade por conta disso. O Professor Storm ainda diz que parece que o acidente que deu poderes ao Reed também lhe deu um prazer em ser irresponsável. Ele finaliza dizendo que o Reed é um cientista e não um super-herói. A história é cortada e vemos que na parte da noite naquele mesmo dia,
o Reed Richards estava em seu laboratório fazendo mais alguns estudos, até que a Sue Storm apareceu, dizendo que eles estavam atrasados para irem em um importante jantar. Acontece que o Reed tinha se esquecido disso por ter ficado trabalhando, e isso deixou a Sue chateada. Mas enquanto conversavam, ela observou que o Reed estava estudando a zona negativa novamente, mesmo ele tendo prometido que não faria mais isso. Ele tenta se defender dizendo que prometeu, mas que agora ele descobriu algo mais maravilhoso ainda. Ele descobriu sons vindo de um limite da zona negativa. É um sinal de vida inteligente em uma realidade alternativa. Esse descobrimento de uma terra paralela deixou o Reed fascinado, pois é um lugar praticamente igual a de onde eles vieram, com pequenas diferenças. E, para completar, ele ainda diz que está se comunicando com eles. Nisso, a Sue o interrompe e fica brava com ele por conta desses estudos, que não era para ele estar fazendo, e também por esquecer do jantar. Então, muito brava, ela se retira do laboratório. Enquanto o Reed continua mexendo com seus equipamentos, vemos uma voz dizendo que ele não precisa se preocupar, pois a Sue sempre foi assim. Ela pode ficar brava por algumas horas, mas depois tudo fica calmo. É então que descobrimos que quem falou isso foi uma projeção do próprio Senhor Fantástico da realidade paralela que o Reed tinha comentado. Os dois estavam conversando há algum tempo. O mais impressionante é que junto com esse Senhor Fantástico estava o Franklin Richards, que é o filho dele com a Sue. No universo Ultimate, o Reed e a Sue começaram a namorar agora. Nessa realidade paralela, eles já estão casados faz tempo e possuem 2 filhos, o Franklin e a Valéria. Enquanto conversavam, o Reed do universo Ultimate pergunta para o seu outro eu se nessa outra realidade ele também é pressionado para não agir como um herói. O Reed da realidade alternativa diz que não, que no seu universo o Quarteto Fantástico é autônomo. Isso deixa o Reed Ultimate triste, pois ele queria que fosse assim com ele. Porém aqui, o quarteto é patrocinado pelo governo e por grandes empresas, ou seja, ele depende da aprovação de outras pessoas. Depois dessa conversa, o Reed Richards sobe em uma máquina e a ativa. Essa máquina era para conseguir viajar para outra realidade, e assim foi feito. Quando se deu conta, o Reed já estava na realidade do seu novo amigo. Porém, quando ele chegou na cidade, ele percebeu que algo estava muito errado. Ele encontrou inúmeros corpos espalhados por todos os lados. Até que de repente, surge em sua frente a equipe Quarteto Fantástico dessa realidade. Mas algo está diferente. Eles são mortos-vivos e possuem uma aparência assustadora. Até que o Senhor Fantástico Zumbi pergunta para o Reed como ele se sentia por ter sido enganado. Então, o Reed Zumbi conta a história de como tudo aconteceu. Ele diz que começou com um clarão no céu. Ninguém sabe de onde veio ou o que aconteceu. O que se sabe é que desse clarão saiu o super-herói Sentinela, que caiu direto no centro da cidade de Nova York. Rapidamente, os Vingadores chegaram no local para tentarem entender o que estava acontecendo, mas as coisas só pioraram. Quando alguns heróis se aproximaram do Sentinela, eles se espantaram. Ele estava todo deformado, tinha virado um zumbi. Logo, ele atacou os outros heróis e foi cada vez mais espalhando a infecção para todos os super seres. Em menos de 24 horas, todos os heróis já haviam se tornado zumbis e tinham devorado toda a população humana da Terra. Depois de ouvir a história, o Senhor Fantástico da Terra Ultimate pergunta o porquê deles o trazerem para cá. Qual era a sua importância nisso tudo, já que eles o enganaram e o fizeram construir uma máquina de viagem interdimensional. Então, a Mulher Invisível Zumbi explica que acabou o alimento deles nesse universo e eles precisam de mais comida. Nisso, começa uma confusão e o Reed consegue escapar do Quarteto Zumbi. Ele usa seu corpo elástico e se esgueira por um bueiro. Ele saiu correndo pelo subterrâneo até que o Tocha Humana Zumbi começou a persegui-lo lá dentro. Mas antes de ser pego, ele conseguiu escapar e saiu por um outro bueiro. Sua vista foi assustadora. A cidade de Nova York era pura destruição. Ele não acreditava que tinha caído nesse plano maléfico. Porém, enquanto observava aquele caos, o Homem-Aranha daquela realidade o prendeu em sua teia.
Com eles, vários heróis zumbis estavam estranhando o fato de ter alguém que ainda não estava contaminado. Enquanto eles conversavam entre si e estavam prestes a atacar, o Hulk zumbi surgiu no local, com muita fome. Ele disse que sabe que todos ali estão famintos, mas ele é o que mais está, e por isso essa refeição será só dele. O Hulk rasga a teia do Homem-Aranha e pega o Senhor Fantástico. Até que de repente, os carros começaram a voar. Os heróis contaminados percebem na hora o que estava acontecendo e todos fogem apavorados. Era o mutante Magneto. Ele é o único super sobrevivente e não contaminado desse universo. Ele estendeu a sua mão e disse para o Reed que essa era a sua única salvação. A história é cortada e vemos que no universo Ultimate, o restante dos integrantes do Quarteto Fantástico estão loucos procurando o Reed, que simplesmente sumiu. A Sui suspeita de algo e leva os outros dois para o laboratório do Reed. Entrando lá, eles não o encontram. O que eles encontram, na verdade, é uma máquina que ninguém sabia da existência. Porém, só de visualizá-la, a Sui diz que aquilo parece ser um tipo de teleportador. A história volta para o universo zumbi e vemos que o Magneto levou o Reed para o seu esconderijo, que ele mesmo criou a partir de um túnel de trem. Além disso, descobrimos que existem mais sobreviventes, mas que são pessoas comuns. Apenas o Magneto é o único super ser sobrevivente. O Reed pergunta se os zumbis nunca acharam esse esconderijo, e o Magneto diz que ainda não, mas uma hora eles irão encontrar. Ele conta que no último esconderijo que ele estava com os sobreviventes, os zumbis entraram e mataram mais da metade das pessoas que estavam com ele. Desde a infecção que matou quase o mundo inteiro até agora, havia se passado apenas 3 dias. O Reed é apresentado para outros 3 sobreviventes. Ele acha estranho e pergunta para o Magneto se ele não odiava a humanidade. O Magneto responde que sim, realmente ele odiava, mas depois da destruição no mundo, ele questionou suas próprias escolhas e resolveu ajudar os poucos que se livraram desse terrível fim. O Senhor Fantástico então conta que ele veio de uma outra realidade, que ele foi enganado pelo quarteto do universo zumbi e que acabou construindo uma máquina interdimensional que o fez parar ali. Nesse momento, o Magneto ficou espantado. Como assim uma máquina de viagem interdimensional? Afinal, se o Reed pôde vir para cá, não há nada que impeça que quem esteja aqui vá para o outro lado. As palavras do Magneto assustaram o Reed, afinal, o mutante tinha razão. Ele então diz que eles precisam fazer algo antes que os zumbis consigam ir para o universo Ultimate. Mas é aí que o Magneto diz que não adianta. Agora já é tarde demais. E realmente ele estava certo, pois a história é cortada e vemos que o Quarteto Fantástico Zumbi apareceu no universo Ultimate através da máquina do Reed. E logo de cara, eles se encontraram com as suas contrapartes Ultimate. Assim que os heróis viram os zumbis, a Sue Storm projetou um campo de força para que eles ficassem presos. Isso deu tempo dos 3 fugirem. Assim que eles saíram da sala, eles ativaram o sistema de segurança do laboratório, que fechou as portas e começou a liberar um gás lá dentro que estava enfraquecendo os zumbis. Porém, o Senhor Fantástico infectado não desistiu e conseguiu usar seu corpo para passar pelas pequenas fendas que haviam no lugar. Isso realmente surpreendeu a Sue Storm, já que as paredes eram revestidas com 5 camadas hermeticamente fechadas. Então, no momento de desespero, ela usou seus poderes para inibir o funcionamento dos neurônios do Reed zumbi. Com isso, ela causou um colapso cerebral nele e agora ele não tinha mais controle sobre o seu corpo. Ele virou literalmente uma pasta por conta do corpo todo mole. A história é cortada e voltamos para o universo contaminado. Enquanto o Reed, o Magneto e os poucos humanos sobreviventes estão conversando, eles são surpreendidos com um ataque. Acontece que o Wolverine havia farejado eles e todos os heróis e vilões zumbis haviam se reunido com o propósito de acabar com os não infectados. Eles tentaram fugir por um acesso secreto que o Magneto tinha feito, mas assim que eles saíram, deram de cara com inúmeros outros personagens cheios de fome. Agora, eles estavam perdidos. Não havia mais o que fazer. Até o próprio Magneto havia reconhecido que seria difícil para eles conseguirem escapar. Porém, de repente,
todos os zumbis ficaram cegos. Eles ficaram perdidos, começaram a cair, bater de frente um com o outro, ninguém sabia o que estava acontecendo. Até que surge o Coisa, o Tocha Humana e a Mulher Invisível do universo Ultimate. Eles tinham descoberto que a máquina do Reed era realmente para viagens interdimensionais, e foram para esse universo contaminado para salvarem o seu parceiro de equipe. Aliás, todos os zumbis ficaram cegos por conta da Mulher Invisível, que usou seus poderes e deixou o nervo óptico de todos eles invisíveis. Mas ela disse que não vai aguentar por muito tempo e que todos precisavam fugir. Enquanto eles corriam dali, o incrível Hulk apareceu e disse que iria devorar todos eles. Mas o Coisa tomou frente e disse que sempre quis encarar o Verdão para descobrir quem era mais forte. Aí, o Ben Green dá um soco poderoso no Hulk que faz ele voar para longe e o desmaiou. Os não infectados correm para o edifício Baxter para usarem a máquina de viagem interdimensional. Só que, ao chegarem lá, o prédio estava sem energia, e com isso a máquina não funcionaria. O Magneto se ofereceu para fazer a produção de energia, e então todos se posicionaram em cima da máquina, menos o próprio Magneto. O Reed perguntou o que ele estava fazendo, ele deveria ir com eles. Mas o Magneto disse que percebeu que alguém deveria ficar para destruir a máquina desse lado do universo, pois se eles manterem a máquina ali, os zumbis irão encontrar alguma forma de viajar com ela. Ele ainda diz que não está bancando o herói, ele realmente não queria se sacrificar. Mas ele é o único ser ali que é capaz de destruir a máquina em milhões de pedaços, fazendo o impossível de ser reconstruída. E então, ele ativa seus poderes com energia o suficiente e envia o Quarteto Fantástico de volta para a realidade Ultimate, e junto com eles, os humanos que haviam sobrevivido. Em seguida, o Magneto causou uma grande explosão que realmente conseguiu destruir toda a máquina. Ao chegarem em seu respectivo universo, o quarteto deu de cara com o Professor Storm, que os estavam esperando. O Reed então disse que iria lhe poupar o trabalho de despedi-lo e que iria retirar as suas coisas do edifício imediatamente. Porém, o professor diz que apesar de estar furioso com tudo o que aconteceu, ele não irá despedi-lo. Ele ainda diz que os 4 zumbis que ficaram nessa realidade foram levados para a prisão no subsolo, na unidade de contenção. O Senhor Fantástico e o Coisa descem lá para ver e eles se encontram com os zumbis. O Reed infectado parabeniza sua contraparte por ter construído uma prisão tão resistente, pois eles já tentaram de várias formas e não conseguiram escapar. O Senhor Fantástico diz que ele construiu esse lugar com a mesma matriz que ele ajudou o Dr. Bruce Banner a criar uma contenção para o Hulk. Mas aí, o Reed zumbi diz que por mais que a resistência daquilo seja forte, ele é mais inteligente do que o Reed Ultimate. Isso porque ele é 20 anos mais velho do que ele. Ele ainda fala que a única forma de se livrarem de vez deles seria os exterminando. Mas ele sabe que os heróis são bondosos demais para fazerem isso. Para finalizar, ele diz que isso não é uma prisão perpétua, e sim uma acomodação temporária, porque uma hora ou outra eles irão conseguir escapar dali. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos comentários o que você acha do universo zumbi da Marvel. Não esqueça de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais!